Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Lídia de Jesus Souza. Sou graduanda em Serviço Social na Universidade Federal de Viçosa. E neste vídeo vou apresentar o trabalho intitulado Perfil da Violência Infanto-Juvenil no Brasil Contemporâneo. Este trabalho foi realizado com a colaboração da discente Gabriela Santos Gomes e orientado pela professora doutora Rita de Cássia Farias. Este trabalho foi financiado pelo CNPq. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, classificou a violência como um problema de saúde pública e de caráter endêmico. Apesar de todos os avanços com incentivo à atuação de diferentes setores, como saúde, justiça, segurança pública, rede socioessencial, para enfrentar a violência infanto-juvenil, os casos e os relatos de maus tratos, negligência, abuso físico, sexual, abandono, continuam aumentando. Nessa direção, a relevância dessa pesquisa se justifica pela iniciativa de buscar apresentar um perfil da violência infanto-juvenil e, assim, qualificar os serviços já existentes e subsidiar a elaboração de novas ações. Trata-se de uma iniciativa que parte do pressuposto que, para intervir em uma realidade, é preciso conhecer. Então, conhecer o perfil da violência infanto-juvenil é essencial para o seu enfrentamento. Deste modo, o presente estudo tem por objetivo geral construir o perfil da violência contra crianças e adolescentes no Brasil contemporâneo a partir dos dados disponíveis no DISC-100. Especificamente, buscou-se desvelar aspectos envolvidos no fenômeno da violência infanto-juvenil, identificar e analisar os dados acerca do perfil da criança e do adolescente vítima de violência, identificar e analisar as formas de violências cometidas contra crianças e adolescentes e identificar e analisar os principais agentes violadores. Em termos metodológicos, a pesquisa ela conjuga os aspectos qualitativos e quantitativos, uma abordagem exploratória e descritiva, tendo como objeto analítico o fenômeno da violência contra crianças e adolescentes. Para a coleta de dados, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, a partir dos dados coletados no banco de dados do site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, notificado pelos canais do DISC-100, compreendendo os anos de 2011 a 2019. Esses dados eles foram organizados e analisados à luz do método dialético, que vai fornecer as bases para uma interpretação dinâmica e total da realidade, pois ele reconhece que os fatos sociais eles não podem ser entendidos isolados, abstraídos das dimensões históricas, das influências políticas, econômicas, culturais, dentre outras. Para caracterizar as vítimas, as variáveis analisadas foram idade, sexo, raça, tipo de violência e agente violador. Em relação ao sexo, do total de 1.351.703 casos, 48,19% eram de sexo feminino, 39,10% sexo masculino, 12,71% sexo não informado. Referente à faixa etária, no total de 1.263.165 casos de violência contra crianças e adolescentes, 21% das vítimas estavam na faixa entre 4 a 7 anos, enquanto 18,7% estavam na faixa de 8 a 11 anos, 16,95% na faixa entre 12 a 14 anos, 16,77% na faixa entre 0 a 3 anos, 14,6% entre 15 a 17 anos, 10,97% a idade não informada, 0,80% foram recém-nascidos e 0,20% eram nasciturnos. Em relação à raça, cor, de 1.351.703 denúncias de violência, 38,43% foram contra crianças e adolescentes negras, preta e parda. 34,40% foi de raça não informada, 26,53% raça branca, 0,41% contra a raça amarela e 0,23% indígena. Em todo o período analisado, referente à violência contra criança e adolescente, prevaleceu a raça negra, preta e parda. Em relação ao agente violador, no total de 1.679.137 casos, 36,4% a mãe configurou como agressora,
Em 17,5%, o agente agressor era o pai e 6,40% era um desconhecido. Esses resultados eles permitem inferir que, nos casos de violência contra crianças e adolescentes, a mãe foi a principal agressora. Entre os tipos de violações contra crianças e adolescentes, em 1.640.596 notificações, 36,0,3% foram de negligência, 23,9% violência psicológica, 21,81% violência física, 12,72% violência sexual, 3,15% exploração do trabalho infantil, 1,1% violência institucional e as demais foram menos de 1% em cada tipo. Ou seja, a negligência é o tipo de violência mais cometido nas notificações analisadas. Em relação ao perfil das vítimas, das crianças e adolescentes de violência levantadas, verificou-se nesse estudo que a predominância do sexo feminino na faixa etária entre 4 a 7 anos e a principal agressora foi a mãe. A cor, raça das vítimas, em sua maioria, é a negra, pretos e pardos. E o principal tipo de violência foi a negligência. E essas informações elas nos proporcionam algumas reflexões. A taxa prevalente de crianças e adolescentes vítimas de violência pretos e pardos, eles vão refletir um racismo estrutural que vai se manifestar e vai reproduzir tanto nas esferas políticas quanto na econômica, pois, portanto, ela é fruto de um processo histórico e social que se estabeleceu no processo de formação do Brasil e que se mantém na atualidade, vai se expressando em exclusão, em violência, preconceito, discriminação, desigualdade, e a condição de pobreza em que encontra as mães pretas, e que em sua maioria elas são usuárias, demandantes das políticas sociais, elas vão expressar nas posições de desvantagem no direito que essas mães têm aos direitos sociais e aos direitos básicos. A incidência da negligência como tipo de violação mais observada, na verdade corresponde à desproteção social, ela é oriunda do pauperismo a que as famílias, em especial as mães negras, estão sujeitas, uma vez que elas são as mais pobres e elas têm dificuldade de garantir essa proteção social aos seus filhos. Então, verifica que a violência ela é mais do que um problema de saúde, ela vai se constituir uma expressão da questão social e deve ser objeto de políticas públicas, de políticas sociais voltadas para prevenir, para controlar, para reduzir os danos deste fenômeno. Mas o modelo de proteção das políticas sociais brasileiras, elas têm se mostrado ineficientes diante de um problema tão complexo que é a violência. E, além disso, o sistema de proteção social do Brasil, ele atribui às famílias a responsabilidade de prover a sobrevivência, o cuidado, a proteção de seus membros. Porém, esse mesmo sistema ele não vai oferecer, ele não vai ofertar às famílias as condições para que ela possa cumprir essas funções. Então, em meio a todo esse contexto, a família que deveria ser um espaço de cuidado, de proteção, ela vai se tornar um lugar de violência, de violação de direitos. E, nesse sentido, o Estado deve investir em políticas públicas que vão garantir às famílias a condição de exercer a proteção social dos seus membros de forma integral, tendo como foco os direitos da criança, do adolescente, que estão previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, compreender o perfil das vítimas é um passo importante para a implementação, para ampliar o serviço de proteção e atendimento a essas pessoas vítimas de violência, a partir de ações de prevenção para tratar as sequelas da violência, viabilizando os direitos humanos e sociais das crianças e adolescentes vítimas de violência. Muito obrigada.